porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olhando para esse versículo 6 do capítulo 3 de Coríntios, nós podemos olhar em nossa volta e lembrarmos que essa passagem já foi motivo de tropeços para muitos que interpretam essa passagem errada. Por conta disso, nós vimos que alguns até se recusam de buscar um pouco mais a respeito da palavra de Deus, porque alguns que interpretam esse texto mal interpretado, que traz a ênfase, a explicação a respeito desse versículo, diz que você não se deve ler muito, você não deve fazer nem sequer um curso ou uma faculdade de teologia. Por quê? Porque eles asseguram que a letra mata. E nós vimos muitos acontecimentos a respeito do contrário disso, que por a pessoa não ler, não buscar, não estudar, muitas vezes acontece até escândalos por conta da mal interpretação da palavra do Senhor. E a letra que Paulo se refere não pode ser identificada como o estudo, o conhecimento teológico, até porque o apóstolo, lá em Atos 13, versículo 1, ele vai dizer, a palavra de Deus vai dizer que Paulo foi doutor da lei, ainda não como doutor e nem pregador do evangelho da palavra de Deus, mas sim da lei judaica. Ele tinha zelo pela lei. Então Paulo buscava, estudava, se achegava a quem podia ensinar ele. No caso, um grande professor chamado Gamaliel, professor, ensinador, instrutor, como se querem pensar, portanto que era um ensinador de Paulo e de outros que se achegava para buscar entendimento a respeito da lei mosaica. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o apóstolo, no texto que a gente leu, ele está falando da superioridade da aliança sobre a antiga, da nova aliança sobre a antiga. Então logo, não é porque nós buscarmos o estudo, buscamos verdadeiramente conhecer o que a palavra de Deus quer nos explicar, nos ensinar, que verdadeiramente quer dizer, que nós vamos morrer espiritual. E tem mais, para nós buscarmos o conhecimento da palavra de Deus, nós temos que estar também capacitado pelo Espírito Santo. Isso nós buscamos em oração, e nós vamos ver que ele vai nos recomendar que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e depois a palavra vai nos ensinar, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, mas hoje, o que nós podemos ver hoje? Nós sabemos que Romanos 10,4 diz: o fim da lei é Cristo para todo aquele que crê. A lei passou, a lei se cumpriu em Cristo Jesus, com a sua morte e ressurreição. Hoje, não que o Antigo Testamento fique para trás, para que nós não possamos ensinar. Nós sabemos que o Antigo Testamento hoje está como sombra das coisas que iria de vir, que já veio, a saber, Cristo com o seu evangelho, com a sua nova aliança, com a sua doutrina, Cristo Filho de Deus. Então a lei antiga ela passou, a lei sacrificial e a ritualista foi abolida, e a lei moral, a conduta do homem, permanece. Inclusive Jesus ele aperfeiçoou algum desses mandamentos da lei. Mas hoje o que se vê, que ainda muitos irmãos vivem embaraçados com a lei mosaica, e por não buscar, com medo de a letra matar, achando que a letra que mata é o buscar, é o ler das escrituras. Não é nada disso. E muitos que se embaraçam, ou vivem no engano, ou vivem sendo enganados por falsos instrutores, líderes espirituais, é exatamente porque não lê a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A lei se cumpriu em Cristo, hoje nós vivemos pela graça. O último censo do IBGE de 2010, ele deixou certo que havia 42 milhões e 300 mil evangélicos no país. Infelizmente muitos, a maioria esmagadora dessas denominações, estão ensinando e vivendo heresia. Quase 50 milhões de brasileiros, eles confessam a fé cristã, eles têm a fé confessada em Cristo Jesus. Porém, se você perguntar algo sobre a Bíblia, ou pelo menos até algum texto que é considerado um pouco mais obscuro, a pessoa não sabe e nem sequer procura quem sabe para que possa explicar. As igrejas que possuem o maior número de fiéis, vamos dizer assim,
são exatamente as que mais discerniram heresias nesse nosso país e, por que não dizer, no mundo inteiro. Parece que são atraídos pelo engano, deixando até bem claro que não são pessoas da verdade, porque tem uma facilidade de se enganar e viver perseverando ali no engano e não buscar a palavra de Deus. É impressionante. E nós vamos ver o porquê que muitos ainda não entenderam a graça. Muitos ainda insistem a viver pela antiga lei, pelo antigo pacto, pela lei de Moisés, e não conheceram a graça de Cristo. Alguns, quando conhecem, se escandalizam. Outros acham que tem que perseverar na lei de Moisés, porque foi o próprio Deus quem deu, sendo que o novo pacto, o Novo Testamento, também foi Deus que nos deu. Ele só fez abolir, deixou antiga a velha e trouxe nova, aperfeiçoou, fez tudo novo com Cristo Jesus, trazendo o Evangelho. Vamos ver aí no capítulo 3, ainda no versículo 15 e 16. E conhecemos também pessoas que são dedicadas à leitura da Bíblia, portanto alguns leem e não entendem. 2 Coríntios 3, 15 e 16. Eles insistem, por exemplo, essa doutrina que escandaliza tanto, que não precisa nem dizer qual é. Se você vê essa doutrina que o dízimo é obrigatório, e que devorador é demônio, e que está roubando a Deus, você vê que eles asseguram na lei de Moisés no Antigo Testamento. Porque se vier para Cristo, para o novo pacto, eles vão ver que não tem nada a ver. Mas vamos ver o que diz 2 Coríntios 3,15. E até hoje, quando é lido Moisés, que se refere à lei, o Antigo Testamento, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Quando eles se converterem ao Senhor, eles vão entender a graça, porque o que acontece é que sempre que eles estão ainda lendo o Antigo Testamento, eles creem que tudo aquilo que Deus prometeu para aquelas pessoas também irá se cumprir na vida deles, inclusive as riquezas, né? Que é o carro-chefe que os falsos profetas têm enganado as pessoas. Então por que que muitos são e ainda vivem enganados? Vamos ver o que diz em 2 Pedro, no capítulo 3, 17. Nós estamos vendo o que? A letra mata e o Espírito vivifica. O que seria essa letra que mata? Será ao ler a palavra de Deus? Será ao buscar com perseverança? Será o zelo pelo entendimento da palavra de Deus? Será que é isso que mata? Nós já vimos que não, porque o próprio apóstolo Paulo ele deixou claro que a letra que mata é a antiga aliança, viver pelos rituais, viver pelos sacrifícios. Isso mata espiritualmente o homem, e o homem vai viver fazendo esse sacrifício por zelo de si próprio, mas não por amor a Cristo e nem pela graça de Deus. 2 Pedro, no capítulo 3, nós vamos ver, muitos ainda vivem enganados, vivem sendo enganados, mas não atenta para a verdade. 2 Pedro, no capítulo 3 e no versículo 17, diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos, pois de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatado e descascais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento, isso aquilo que eu já falei, do Senhor Jesus Cristo, e a Ele seja dada glória, assim agora e no dia da eternidade. Amém. Crescer na graça e no conhecimento, irmãos, porque nós sabemos também que há pessoas que se dedicam ao estudo, porém não tem uma vida de oração, não tem uma transformação no caráter, não tem um bom testemunho diante da sociedade. Muitas vezes o bom testemunho que dá é só diante dos irmãos, quando está lá fora, aí se acaba testemunho, se acaba a boa conduta diante de Cristo. Então essas pessoas não adianta só estudar, não adianta só estudar, porque verdadeiramente estão vivendo mortos, estão com amplo conhecimento, portanto não cresceram na graça. Como cresce na graça? Orando, tendo uma vida de comunhão, tendo ali uma vida de comunhão a Deus, tendo a sua vida dedicada à oração. Você vai crescendo na graça, você vai sendo cheio da graça do Espírito Santo em sua vida. E quando você busca o conhecimento, aí junta a graça com o conhecimento, e dessa forma é que nós devemos
viver. Errais, porque só no conhecimento não vai prevalecer. Porque se você adquire o conhecimento, mas não cresce na graça, você vai viver em pecado, cheio de conhecimento, porém um homem pecador.